gente, eu sou a Dani. Hoje, eu e a minha equipe, a gente vai fazer uma pequena videoaula, explicando para vocês um pouco sobre a segunda fase do modernismo, que é uma fase marcada por grandes conflitos, por muita coisa interessantíssima e que refletem até hoje na nossa sociedade. Nesse momento, o principal gênero literário usado eram as poesias e prosas. Eles tinham uma pegada mais romântica, sabe? Eles gostavam muito de romances mais regionalistas e urbanos, mas os autores eles também eram muito preocupados com os problemas sociais. Como principais autores na prosa, a gente tem o Graciliano Ramos, com as obras Vidas Secas e Memórias do Cárcere, José Lins do Rego, com O Menino de Engenho, Raquel de Queiroz, O 15, Jorge Amado, Capitã de Areia, que todo mundo conhece, e O Cavaleiro da Esperança, e também Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Já nas poesias, a gente vai ter o Carlos Drummond de Andrade, com as obras Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência, Vinícius de Moraes, Novos Poemas, Murilo Mendes, O Visionário e também Jorge de Lima com Poemas Negros. E entrando no contexto histórico, teve diversos acontecimentos que marcaram esse período, como a entrada de Vargas, que conseguiu adentrar no governo através de manipulação, que tem até um órgão que foi o DIP, foi criado justamente para isso, para manipular, deixar a imagem dele lá em cima, botando ele sempre no auge, podemos assim dizer, e esse mandato dele foi de 1930 a 1945, e durante seu mandato, que durou 15 anos, aconteceram várias coisas no governo que refletem até hoje, como a política trabalhista, revolução constitucionalista, valorização do café e a Revolução de 30. No mundo nesse período estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que ficou marcada por eventos como o Holocausto e o uso de bombas atômicas. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual existe a mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixos enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania, e após longos 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Afinal, o que levou a Segunda Guerra Mundial a acontecer? Existem diversos fatores que contribuíram para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Tratados, invasões, crises econômicas e crises democráticas. Hitler deu início ao seu expansionismo territorial, além de outros fatores. A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 2 grupos: aliados, que têm como os principais membros Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e eixo, que tem como principais membros Alemanha, Itália e Japão. A Guerra Mundial é dividida em 3 fases: supremacia do eixo, que é de 1939 a 1941, equilíbrio de forças, que é de 1942 a 1943, e derrota do eixo, que é de 1944 a 1945. O fim da Segunda Guerra Mundial. A batalha final no cenário de guerra europeia foi travada em Berlim e foi oficialmente dia 8 de maio de 1945. No cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro de 1945. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Com a bipolarização do período da Guerra Fria, a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Foi criada a Organização das Nações Unidas. Houve também a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental. No mundo também estava acontecendo a crise de 1929, ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A crise de 1929 foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea.
Essa crise ocorreu nos meses de setembro e outubro de 1929, nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada a épocas, despencou bruscamente, provocando assim a sua quebra. A quebra da Bolsa de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana, que durou até meados dos anos de 1930. O que ocasionou essa crise? Bom, a crise de 1929 foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio de oferta monetária, emissão de dinheiro e títulos, levada a cabo pelo Federal Reserve System, espécie de Banco Central dos Estados Unidos, desde os primeiros anos da década de 1920. No ano de 1929, essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo então parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas do banco, dando início ao processo de recessão. Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima. Vamos com as obras Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Eu errei. A entrada de Vargas no poder foi através da manipulação da população, que foi Que tem como principal assunto. Nessa segunda fase do modernismo, o que a prosa várias coisas interessantíssimas e que por várias coisas interessantíssimas. Vou te bater, cara. Oi, gente. Eram bastante. Nesse momento, o principal gênero literário usado pelos autores, diversos fatos que foram E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.